Amém. Glória a Deus. Vai cantar de novo, né? Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7. Vou oferecer para você hoje à noite um sermão de 3 pontos. Vou ler o texto, sair do texto, não voltar nunca mais para o texto. Texto a pretexto. Mateus capítulo 7. Mas é um texto com contexto, você vai perceber. Mateus capítulo 7, eu leio o verso 15. Mateus 7, 15. Diz assim a palavra de Deus, palavras de Jesus. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês reconhecerão os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te, pelo Teu Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, que o Senhor nos livre dos falsos profetas, das falsas profecias. Que não haja em nossa boca falsa profecia, que não haja no meio de nós falso profeta. Que não haja em nosso coração lugar para a mentira travestida de verdade. Pedimos-te assim, Pai, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Nesse tempo de convulsão social no nosso país, a igreja tem uma página de destaque nos jornais e nas revistas semanais. Estranhamente e tristemente, quando nós lemos os jornais e as revistas semanais e percebemos que nós somos a notícia, nós não nos enxergamos ali. Eu não me lembro a última vez em que li um jornal falando de nós, os evangélicos, e imaginei que alguém estaria falando de mim, ou digamos mais claramente, a carapuça não me serve. E eu gosto desta hashtag das redes sociais, que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira verdadeira, quando a gente diz, fulano não me representa, ele não me representa, ele não me representa, ele não me representa, ele não me representa, isso não me representa. E eu compreendo que é verdadeiro mesmo, porque há tantos evangelhos e tantos cristianismos, e dificilmente nós nos vemos representados em algum, e principalmente nesse que está aí hoje no nosso país. O apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia, por exemplo, aos Gálatas, dizendo o seguinte, que é uma pena, e ele lamenta muito, e adverte à igreja da Galácia, que eles, tendo abandonado o evangelho da graça de Deus, passaram a seguir um outro evangelho. E o apóstolo Paulo chega a dizer, maldito seja, amaldiçoado seja aquele que prega um outro evangelho. De certa maneira, Jesus disse a mesma coisa aqui, quando ele disse que o falso profeta é como uma árvore ruim que dá fruto ruim e que para nada presta, exceto para ser cortada e lançada no fogo. O fogo é uma expressão de juízo. De modo que a gente fica perguntando onde está o verdadeiro evangelho.
E creio que existe sim um verdadeiro evangelho. O que eu não creio é que exista um evangelho puro. Então vamos imaginar que a melhor pergunta seria: onde está o evangelho que nos representa? E nós devemos nos perguntar isso e devemos procurar, e mais do que isso, nós devemos saber identificá-lo. E onde estão os falsos evangelhos? Onde estão os outros evangelhos? Quais são eles? Como eles se caracterizam? E eu fiz um gabarito para mim, para tentar identificar o que eu chamaria de um verdadeiro evangelho e de um falso evangelho. E encontrei, diferentemente do que é usual, de nós falarmos, o verdadeiro evangelho é dos batistas, o falso evangelho é dos neopentecostais, o verdadeiro evangelho é dos presbiterianos, o falso evangelho é da Universal do Reino de Deus. O verdadeiro evangelho é da Assembleia de Deus, o falso evangelho é dos metodistas. E nós vamos tentando dizer, esse é certo, esse é errado, esse é certo, esse é errado. Mas se a gente parar para prestar atenção, existe um falso evangelho que não é privilégio de ninguém, ou é mazela de todo mundo. E dentre os vários falsos evangelhos que existem por aí, eu acho, pessoalmente, que hoje o cristianismo abstrato é um dos mais populares falsos evangelhos que a gente tem. Imaginando que tem o cristianismo aqui, e nós os cristãos aqui, as pessoas que nos ouvem, convivem conosco, estão se relacionando conosco, nos observam, elas querem pegar o evangelho, elas querem ver o evangelho, mas esse evangelho que vivemos, ou o cristianismo que estamos vivendo, ele é tão abstrato que não dá para ver, não dá para pegar. Esse cristianismo aqui, que eu chamaria de verdadeiro, ele não é representado aqui embaixo. E é evidente que há falsos evangelhos que a gente pega, mas dentre os falsos evangelhos, eu acho que esse cristianismo abstrato que a gente está vivendo hoje, é uma das coisas mais perniciosas que já vivemos na história da igreja. Então eu queria dar para você o meu gabarito pessoal do que é que eu estou chamando de um cristianismo abstrato. Eu não estou falando da igreja A, B ou C, do pastor A, B ou C, eu estou falando de mim e de você, eu estou falando da Igreja Batista de Água Branca, eu estou falando do seu coração e do meu coração, porque eu tenho certeza que aqui, na nossa comunidade local, na Igreja Batista de Água Branca, existe muito cristianismo abstrato, e aqui entre nós existem muitas pessoas que vivem cristianismo abstrato, e que no seu coração e no meu coração há muitas expressões de um cristianismo abstrato. Então vamos lá, eu vou lhe dar o meu gabarito, você vê se serve para você, se você puder me ajudar ao final, aumentando a minha lista, vai ajudar bastante a discernir o tempo e discernir os caminhos de fé para nós. Então vamos lá. Primeiro, o cristianismo é abstrato quando você crê em realidades, mas não interage com elas. Tiago capítulo 2, versículo 19, o Tiago diz assim: você crê que existe um Deus? Você faz bem, porque até o diabo crê e estremece. Mas se você não se relaciona com Deus, não se submete a Deus, se você não confia em Deus, se você não alinha a sua vida com a vida de Deus, o fato de você crer que existe um Deus não significa absolutamente nada. É a mesma coisa que eu acreditar que existe a Austrália, eu acreditar que existe o Barack Obama e eu acreditar que existe o Rio Amazonas. Eu nunca mergulhei nas águas do Rio Amazonas, nem as naveguei. Eu nunca troquei um aperto de mão com o Barack Obama ou uma ideia com ele, se ele porventura achar que eu tenho uma ideia boa para trocar com ele. E também nunca visitei a Austrália. Quer dizer, eu creio que a Austrália existe, que o Barack Obama existe e que o Rio Amazonas existe. Mas isso não afeta a minha vida em absolutamente nada, porque eu não estou interagindo com estas realidades
nas quais eu creio ou de cuja existência creio. Há muita gente que crê em Deus, crê que Deus existe e acha que isso basta. Por exemplo, você crê que existem demônios, diabos, espíritos malignos, espíritos imundos. Você acredita nesse negócio quando o pessoal diz assim que está com o diabo no corpo, que isso aí existe mesmo? Se você existe, eu pergunto para você, você considera a possibilidade de que esses espíritos malignos, eles afetam a sua casa? Eles afetam o seu casamento? Eles afetam a sua família? Eles atacam os seus filhos? Eles interferem na sua maneira de pensar, na sua maneira de sentir, na sua maneira de viver? Eles criam circunstâncias para você? Eles empurram você para determinadas situações? Eles constroem armadilhas para você cair? Eles estão preocupados em destruir você, a sua vida, a sua família, a sua comunidade. Estão preocupados em destruir as pessoas. Você acredita nesse negócio? E daí que você acredita? O que você faz? Como é que você se relaciona com essa realidade? Porque acreditar na existência, sem interagir com essas realidades nas quais cremos, torna essa crença o fundamento para uma coisa muito abstrata. Porque você diz assim, eu acredito em Deus. E aí a pessoa diz, bom, mas deixa eu pegar Deus na sua vida. E ela não consegue encontrar nada de Deus na sua vida. É um cristianismo abstrato. 2, o cristianismo é abstrato quando você participa do ritual litúrgico sem o afeto do seu coração. O cristianismo é abstrato quando ele tem muita liturgia e muito ritual, mas não tem paixão, não tem afeto. O profeta Isaías fala ao povo de Israel, capítulo 29, versículo 13, ele diz assim, palavra de Deus ao povo de Israel, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem o ritual, mas não tem o afeto. Tem o ritual, mas não tem a devoção. Tem o ritual, mas não tem a paixão. Tem o ritual, mas o ritual não interpela. O ritual não me chama. O ritual não me comove. O ritual não me desestabiliza. Exemplo, você pega o pãozinho da ceia ou da Eucaristia, e aí você pega o pãozinho e com essa mão você segura o pão na ceia memorial do Senhor Jesus Cristo, e com essa você responde o SMS. E aí você come o pão. Aí a pessoa que está do seu lado fala, pastor ainda não mandou comer. E você, não mandou. Aí, e agora? E agora comeu já o pão. Meu. Onde é que você está? Você está com um negócio na mão que chama pão, e que representa o corpo de Cristo partido por nós. Aí você come, não percebe que comeu. Se bobear, não sabe nem por que comeu. Por que deveria comer ou deixar de comer. E aquele pão que fala do corpo de Cristo partido por nós, que fala da morte de Jesus, não lhe interfere em nada na sua consciência, não desperta nada nas suas emoções, e não tem nenhuma consequência na sua segunda-feira. É ritual sem afeto. E o Deus disse para Israel que estava cansado desse negócio. E eu não duvido que ele esteja cansado de alguns de nós também, se não de todos. Deus que nos ajude. Amém. Terceiro, o cristianismo é abstrato quando ele está baseado em convicções doutrinais, sem a prática da generosidade. É muita crença e pouca fraternidade. Essa semana eu conversava com um amigo, e ele fazendo para mim perguntas sobre predestinação e livre-arbítrio. Aí eu falei, olha, eu acho isso interessante, mas para mim não é mais o que me mobiliza. Não é mais o que me mobiliza. Vamos pensar
num céu versão do Pica-Pau, que a gente chega no céu, para no portão, aí o São Pedro vem abrir a porta, aí a gente quer entrar e tal. Aí nesse céu do Pica-Pau que a gente está entrando, aí vai ser um céu mais up to date, né? Vai ser um céu assim que o cara vem com iPad, ou sei lá o quê, ou você já vai com chip instalado, que... Não, chip não, porque eu acho que é a marca da besta, né? Que é o que dizem por aí, mas eu não sei. Mas você chega lá no céu, aí o São Pedro fala para você, predestinação ou livre-arbítrio? Predestinação, está fora. Era livre-arbítrio. Não faz mais diferença. Não faz mais diferença isso. E mesmo que a gente tenha algumas convicções e que a gente diga, não, isso aqui é a verdade da Bíblia Sagrada, como é que a gente se agride a partir daquilo em que há controvérsias e não se confraterniza com base naquilo em que somos unânimes? Então, por exemplo, eu estou observando o nível de achincalho para cima de mim nas redes sociais está crescendo. Eu fico feliz, por mim. Né? Porque eu aprendi que se o diabo não está tentando te derrubar, que você já está caído. Se ninguém está te atacando pedra, é porque você é inofensivo. Então, quando eu recebo pedrada e esse tipo de coisa, eu me entristeço por mim, eu fico feliz por mim, fico triste por quem me apedreja. Outro dia um camarada falou, por exemplo, essa pedrada pegou forte. O camarada falou que a IBAB não deveria chamar a Igreja Batista de Água Branca. Deveria chamar Igreja Batista Mesa Branca. Porque eu prego um espiritismo disfarçado de evangelho. E que os espíritas gostam muito de mim. Porque eu não prego o evangelho. O outro foi dizer que eu sou um câncer para a igreja no Brasil. Eu falo, meu Deus. É porque eu escrevi um artigo que o cara não gostou? É porque eu preguei uma coisa que ele não concorda? Eu vou contar uma coisa bem delicada para você, mas já que eu estou falando de falso profeta mesmo, Deus que guarde todos nós. Outro dia acabei de pregar, veio uma senhora aqui e falou assim para mim, pastor, eu só podia atender o fulano de tal, não sei se era meu irmão, meu cunhado, meu primo, algum familiar dela, que ele adora o Senhor, mas o senhor pregou uma coisa aí que ele não concordou, ele falou que não vem aqui nunca mais. Ele concorda com 95% do que o senhor fala, mas ele não vem aqui nunca mais. O senhor pode atendê-lo? Eu falei, não. Não sei o que o senhor quer que ele venha. É bom ele não vir mais mesmo. Gente com essa cabeça não vai se dar bem aqui. Com essa cabeça de, eu adoro você, concordo com quase tudo que você fala, mas esse sermão eu não gostei, eu não venho aqui nunca mais. Então a gente quebra a comunhão por causa de uma divergência de ideias. A gente não consegue se amar, se perdoar, se acolher um ao outro. A gente não consegue ficar no mesmo auditório pensando diferente, se comportando diferente. A gente faz isso em família. Pior é quando nem em família a gente faz, né? Por causa de um pecado de um filho, há um rompimento de uma estrutura familiar inteira. Por causa... Espera um pouquinho. Se você perguntar assim, olha, fumar é pecado? Beber é pecado? Há controvérsias. Agora, você concorda que a gente tem que perdoar os outros? Ah, nisso não há controvérsias. Você concorda que a gente tem que aceitar os outros? Nisso não há controvérsias. Você concorda que a gente tem que abraçar todo mundo? Nisso não há controvérsias. Ser gay é pecado? Ser homossexual é pecado? Eu acho que não há controvérsias, mas tem gente que acha que há controvérsias. Eu acho que é pecado, sim, que foge o padrão da palavra de Deus. Agora, deixar de acolher essas pessoas, nossos irmãos homossexuais, é pecado? É pecado. Deixar de recebê-los na comunidade, é pecado? É pecado. Apedrejá-los publicamente, é pecado? É pecado. Então, por que que é em nome daquilo que é unânime? Por que que em vez de nós nos unirmos naquilo que é unânime, nós brigamos em volta daquilo
a respeito do que há controvérsias. Quando a gente baseia o nosso cristianismo em ideias, em doutrinas, em padrões, e não em relações, e não em generosidade, solidariedade, comunhão, unidade, amor, perdão, nós estamos construindo um cristianismo abstrato. É um cristianismo do mundo das ideias. 4, moralismo sem preocupação com a justiça social. Isso também, já que eu estou no capítulo, vou entrar aí nesse capítulo. Por que a gente faz marcha contra gay e a favor da família tradicional? E nunca faz uma marcha contra a pobreza, contra a fome, contra a corrupção? Por que o nosso pecado, vamos dar a mão à palmatória, nós cristãos de tradição evangélica, nós só temos um pecado, é o pecado do sexo. Pecou no sexo, está fora. O sujeito chega aqui e diz assim: eu era assassino, matei 39 pessoas, mas Jesus me alcançou, louvado seja Deus. O cara matou 39 caras. Aí chega um outro aqui e fala assim, ó, sou pastor, mas eu sou divorciado. Ah, não pode. Não pode. Eu cantava no coral, mas cometi um adultério aí. Adultério? Não pode mais. Não pode mais cantar no coral. Por que a gente tem esse moralismo? Outro dia eu estava ouvindo a rádio CBN, professor da Unicamp de Ética e Ciências Sociais respondendo, aí entrou lá alguém, que eu já imagino o grupo religioso desse alguém, e esse alguém disse assim, professor, o senhor não se escandaliza quando 2 homossexuais estão de mãos dadas na rua? E ele disse assim, eu me escandalizo mais quando eu vejo um mendigo alcoolizado no meio da calçada. Eu me escandalizo com as duas coisas. Eu sou do tempo que acha assim que homem com homem se beijando na rua é um negócio que... Mas não sou homofóbico, dá para entender? Se eu estiver no restaurante e 2 mulheres se beijarem aqui na boca, na mesa do lado, para mim é chocante, é um negócio que me incomoda. Mas não sou homofóbico, entendeu? Agora o problema é que a gente passa na esquina e tem as crianças que deviam estar na escola pedindo esmola e a gente não é normal. A gente não faz marcha contra a criança que está na esquina. Então esse moralismo de pecados particulares, eu vou te falar uma coisa, o sujeito que comete adultério destrói a vida de uma meia dúzia. O sujeito que desvia verba pública destrói a vida de um país. Meu Deus do céu. 5. O cristianismo é abstrato quando a gente tem expectativa do céu sem responsabilidade histórica. A gente fica esperando o novo céu e a nova terra. E o mundo aqui embaixo, a gente deixa para lá, porque Deus vai redimir mesmo o mundo e vai dar para nós o novo céu e a nova terra, então deixa o mundo aqui se acabar. Não tem engajamento na história, tem só expectativa do céu. A história é um negócio que a gente tem que suportar, o céu é que é a vida de verdade. Agora eu vou dar um exemplo para você, imagina que você tem um Fusquinha 68. Fusquinha 68, um brinco, tudo original, peças originais, pneu original, com aquela faixinha branca assim no pneu. Seu Fusquinha maravilhoso, um Fusquinha 68, azul calcinha, lindo, todo mundo, você para no posto, todo mundo fica olhando, tira foto, quer comprar, e aí um desavisado vai lá e pá, bate no seu Fusquinha 68. Aí você fica triste, abalado, chateado, eu chego lá na sua casa e falo assim, olha, deixa comigo que eu vou restaurar, e eu vou te dar uma alegria e o seu Fusquinha vai voltar para você. Aí você entrega o Fusquinha para mim, eu vou para minha casa, compro para você um New Beetle, o novo Fusca 2013, já 2014. Abro a porta da minha garagem e digo, eis aí o seu Fusca. Achando que você vai ficar feliz e você faz aquela cara de decepção. Você fala, e o meu Fusquinha 68?
Cara, eu estou te dando um Fusca 2014, novo, 0 bala, só para você. Você fala, não, mas eu queria meu Fusquinha 68. Você falou que ia restaurar o meu Fusquinha 68. Você não falou que ia substituir o meu Fusquinha 68. Cadê o meu Fusquinha 68? Eu falei, ferro velho. Amassei, vendi, investi nesse aqui, 2014. A gente pensa que Deus vai fazer com o nosso mundo isso daí. Que Deus vai pegar o nosso Fusquinha 68, amassar, jogar no lixo, e aí ele, abram-se as cortinas, rufem os tambores, tadã! Novo céu e nova terra. Aí a gente vai, entra no novo céu e nova terra, um monte de fumacinha entrando, Gasparzinhos. Aí a gente fala assim, Deus, aqui no céu não tem calor, né, Deus? Aquele calorzão de verão, assim, tropical. Aí Deus fala, não, o céu é espiritual. Fala assim, e mar, tem? Está aí. Aí você mergulha no mar, não sente nada, porque você é uma fumaça. O mar também é uma fumaça. Aí você vai pegar uma manga rosa, a manga rosa é de fumaça. Sua mão é de fumaça. Aí você fala, Deus, que céu é esse, Deus? É o novo céu e a nova terra. Falou, mas e aquilo lá que a gente tinha de mergulhar assim, tomar banho de cachoeira? Não, aqui é espiritual. Aí você lê Apocalipse e tem um mistério lá. Lá diz que a nova Jerusalém vem do céu para a terra. Não é a gente que sobe, é a cidade que vem. Toda sugestão escatológica da Bíblia não é que a gente vai sair aqui do planeta Terra e que Deus vai levar a gente para um outro mundo. Não, toda a realidade escatológica da Bíblia aponta para o fato de que nesse planeta Terra haverá um novo tipo de governo, onde a vontade de Deus será feita. Esse planeta aqui é de Deus. Vida humana foi uma coisa que Deus inventou aqui no planeta Terra. Corpo é de Deus. Cuida do seu colesterol, filho. Cuida da sua dieta, minha filha. Corpo é de Deus. Comida é de Deus. A vida na terra é de Deus. Esgoto é uma coisa que ofende a Deus. Casa construída em barranco ofende a Deus. A gente tem que cuidar disso. Novo céu e nova terra é uma esperança utópica que nos anima, nos instrui, nos ilumina para a gente cuidar daqui. Transformar não o nosso coração em alguma coisa que vai fazer as malas para viajar, mas olhar para o novo céu e a nova terra para extrair de lá a verdade de Deus para a gente trabalhar no mundo aqui. É isso que a palavra de Deus ensina. 6. Vou abreviar porque fiquei empolgado. Relação com o mundo dos espíritos, sem engajamento no mundo dos homens. Isso faz lembrar o meu amigo pastor lá em Brasília. Foi viajar para o Peru, ganhou lá uma carranca peruana, bonita, aqueles bichos do folclore e da cultura peruana, sabe o que eu estou falando? Aquelas carrancas bichão assim. Aí pôs lá no gabinete dele. Foi o pastor da igreja peruana que deu de presente para ele. Pôs lá no gabinete dele. Aí entrou um irmão, falou assim, pastor, essa carranca aí é do demônio, hein? Temos que amarrar isso aí, quebrar isso aí. Aí o meu amigo pastor disse assim, ô meu irmão, você votou em quem na última eleição? Aí quando o cara disse o nome, ele falou, meu filho, não adianta você amarrar lá em cima e soltar aqui embaixo. Não adianta. Você amarra lá e vota nele aqui, aí não vai dar certo, cara. Você está preocupado demais com o mundo dos espíritos e está muito displicente, negligente, ingênuo no mundo dos homens. 7. Religião separada da vida. Me mandaram pelo Twitter. Pastor, onde está a igreja enquanto o povo está na rua? Eu acho que esse irmão deve ter um espírito carnavalesco nele, que ele quer o bloco dos evangélicos. É o bloco dos evangélicos. Onde está a igreja? A igreja está no meio do povo. A igreja está onde sempre deveria estar. No meio do povo.
como sal e luz, e como fermento na massa. Nós somos o sal da terra. Nós não somos um sal para a gente pegar todo o sal, aí a gente reúne todo o sal aqui nesse cantinho, aí nós o sal, eles os brasileiros, e a gente faz aqui a nossa marchinha do sal. Ou a gente faz um bloco do sal no meio do bloco de não sei quem, que vai estar no outro bloco lá. Mas onde está a igreja? A igreja tem que estar misturada. A igreja tem que estar no meio do povo. A igreja, por quê? Sabe por quê? Porque a igreja é povo. A igreja é povo. Essa agenda do nosso país hoje é a nossa agenda. Nós estamos há tanto tempo falando de justiça, nós estamos tanto tempo falando a respeito de solidariedade, nós estamos tanto tempo falando a respeito de leis respeitadas, estamos falando tanto tempo a respeito de ética. Aí na hora que o povo vai para a rua pedir justiça, ética e tal, a gente fica falando, são os baderneiros, os arruaceiros, os vândalos. Vândalo tem em tudo que é lugar, na Fiel Corintiana, na Sangue Santista, na Torcida Independente, na Mancha Verde, tem também na rua. Agora, na rua também tem os nossos irmãos brasileiros, nós clamando por justiça nesse país. Então não vamos fazer o nosso bloco evangélico, vamos com o povo, no meio do povo. Jesus andava no meio do povo. Jesus não andava com escolta, não andava blindado. E toda vez que tentaram blindar Jesus, ele repreendeu. Criancinha queria correr para Jesus, falava, não, aí deixa vir a criança. O idoso, a mulher viúva, quem vinha para Jesus, ele estava ali misturado no meio da gente. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele anda por aí. 8. Clichês a respeito de como a vida deve ser, sem a coragem de encarar a vida como ela é. Esse negócio aqui me pesa um pouco. Me pesa. Clichês a respeito de como a vida deve ser, sem encarar a realidade da vida como ela é. Nós precisamos de uma teologia mais rodriguiana. A vida como ela é, nós não podemos tapar um sol com a peneira. Então o pessoal diz assim, o pastor Ed não acredita em milagre. Eu acredito, eu só não vejo. Mas eu acredito. A gente tem que admitir. Tem que admitir, eu digo isso. Não é para desencorajar você, não é para diminuir sua fé, não é para roubar sua esperança, não é para nada disso. É apenas para tentar fazer você pensar um pouquinho mais e ressignificar a sua fé, a sua relação com Deus e as suas expectativas a respeito de Deus. Para você não se frustrar, para você não ficar com raiva de Deus, para você não viver mexido pela culpa, para você não ficar se perguntando o que eu fiz de errado, por que Deus não ouviu minha oração. Determinadas orações que você faz, não é que Deus não ouve a sua oração, Ele não ouve de ninguém que fez essa oração que você fez. Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Então eu digo, eu não vi um morto levantar, nunca estive num velório em que um camarada chegou lá, viu a viúva chorando e falou assim, em nome de Jesus, levanta. Aí o sujeito levanta, dependendo, tem que perguntar para a viúva antes. Quer que faça levantar ou quer que fique aí? Vai que a viúva fala, não, deixa ele aí. O Senhor já levou, deixa ele aí mesmo. Tem que perguntar antes para a viúva. Mas eu nunca vi um camarada chegar lá e falar, em nome de Jesus, levanta. E também nunca vi um sujeito paralítico, um paraplégico, um tetraplégico, um camarada chegar lá, não tenho ouro nem prato que eu tenho, isso te dou, levanta e anda. E o camarada pegar, enrolar a esteirinha dele e sair pulando, sem fisioterapia, sem nada, louvado seja Deus. Nunca vi. Eu nunca vi um sujeito cego voltar a ver, um sujeito surdo começar a ouvir, eu nunca vi. Se você falar assim, você acredita que Deus pode fazer isso? Claro. Você acredita que Deus já fez? Claro. Você acredita que Deus faz de vez em quando em algum lugar e é você que não viu? Eu digo, claro. Eu só estou dizendo, eu não vi. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu não vi. Isso não diminui em nada a minha fé. Não diminui em nada a minha confiança em Deus. Não diminui em nada o evangelho que eu prego. Eu só digo, tenho que convir com você que hoje em dia tem bem menos milagre do que tinha na Bíblia.
Deus abençoe, pode atender, ver se é importante. Tem que casar virgem porque o sexo é para o casamento. Isso aí é a vida como gostaríamos que fosse. E a vida como ela é? Como é a nossa juventude? Como é a vida dos nossos irmãos solteiros, viúvos, descasados? A gente finge que não vê nada. Não pode sonegar impostos. Tá, e os nossos empresários? A gente finge que não vê também. Não pode participar da máquina de corrupção. Bom, e os negócios que são feitos pelos nossos irmãos e que inclusive resultam em generosas ofertas nas nossas comunidades? A gente finge que não vê também. É muita hipocrisia, pessoal. A gente tem que ver a vida como ela é e dar resposta para a vida como ela é. Porque com o pé na lama, todo mundo aqui está com o pé na lama. Tem uns caras que estão com até o pescoço na lama, mas cada um sabe a lama que lhe é suportável. O que a Bíblia ensina é que a gente pode ter lama no pé e lavar à noite. Porque para andar pelo mundo, a gente vai transgredir, a gente vai esbarrar em alguma coisa, a gente não é perfeito. Então, quando Jesus falou que ia lavar os pés dele, ele falou, não vai me lavar. E aí Jesus disse para ele, você já está limpo pela palavra que eu te disse, mas eu preciso lavar os seus pés. Só os seus pés. O Pedro não vivia na lama lá. Não vivia enfiado num chiqueiro. Mas ele tinha pé sujo de lama. 9. O cristianismo é abstrato quando ele é o cristianismo do eu, que não sabe pronunciar o nós. Isso aí para você, meu querido irmão, minha querida irmã, com todo carinho, com todo afeto, que está me ouvindo ao vivo pela internet, sai dessa vida. Se isso é o seu ocasional, Deus te abençoe, mas se isso é o seu habitual, sai dessa vida. Não dá para você ser cristão na sua sala, diante de uma tela de computador. Igreja é gente, é povo, tem que ter relação, tem que ter o ajuntamento para você perceber o vento passando no ajuntamento. Tem que ter troca de olhares, tem que ter abraço, tem que ter gente chata para você ter que tolerar. Porque, olha, para participar de igreja, o sujeito tem que ser muito crente mesmo. Se não for crente, não aguenta a igreja. O Bruce Shelley, ele disse o seguinte, que a igreja é que nem a arca de Noé. Não fosse a tempestade do lado de fora, ninguém ia aguentar o fedor do lado de dentro. A igreja é esse lugar, mas é a arca, pessoal. A igreja é a arca. A gente tem que estar na igreja. Tem que ter gente para a gente pedir oração, tem que ter gente para nos ensinar a Bíblia, tem que ter gente para nos exortar, nos animar, nos visitar, tem que ter gente para a gente trocar. Não dá para Cristo sim, igreja não. Não existe isso. Não existe isso. Se você está num lugar distante e tudo que você tem é a internet, essa nossa celebração e tantas outras de outras comunidades, Deus te abençoe, mas se você está aqui na esquina e fazendo da internet o seu hábito, sai dessa vida em nome de Jesus, para o seu bem. Religião à la carte, número 10. Religião à la carte. Religião à la carte, sem submissão à revelação. Nós somos o povo da Bíblia, pessoal. Nós não podemos escolher o que a gente crê e o que a gente não crê. Nós somos o povo da Bíblia. Eu não posso escolher esse versículo eu gosto, esse eu não gosto. Eu não posso acender uma vela para cada santo. Ir no terreiro, tomar o passe, banho de pipoca, pedir oração para a tia da Assembleia de Deus, ir na escola dominical domingo porque a namorada é crente. Não dá. Tu vai ficar doido desse jeito. Não existe religião à la carte. E tem muito cristão que Jesus, o sujeito põe Jesus e São Jorge, aí ele beija os dois. Não dá. É exclusividade para Jesus. Você não tem o direito de escolher o que você crê. Tem que crer no que a Bíblia diz que você tem que crer. Compromisso de foro íntimo. Isso aí é também
Cristianismo abstrato. Número 11, né, que eu estou. Cristianismo de foro íntimo, sem satisfação comunitária. Chega em casa às 3 horas da manhã e a tua mulher pergunta onde é que tu foi, você fala assim, é questão de foro íntimo. Para tu ver o que te acontece. Foro íntimo. Tem um pastor que eu conheci, os líderes da igreja dele chegaram lá no gabinete dele e falaram, pastor, está rolando um boato aí pela igreja que o senhor está dormindo na sala e a sua esposa no quarto do casal. É verdade? Isso é uma questão de foro íntimo. E os líderes da igreja dele disseram, por que o nosso casamento é uma questão de disciplina na comunidade e o seu casamento é uma questão de foro íntimo? O certo era ele responder, porque eu sou um sacana, mas não sei o que ele respondeu. Ou a outra igreja lá, que o camarada foi descoberto que ele era funcionário fantasma de algum órgão público. Aí foi disciplinado na igreja, pediu perdão e não sei o quê, ficou tudo certo, levantou um irmão, falou, olha, nós estamos te perdoando, tal, queria saber se você vai devolver essa verba aí que você recebeu. Não, isso é uma questão de foro íntimo. Cristianismo abstrato é muito foro íntimo e muito pouca satisfação comunitária. Posso dizer para você, eu devo satisfação a você da minha vida pública. Que você ouvir falar de mim, se você quiser, fala comigo, não fale de mim. Fale comigo, pode me parar no corredor e me perguntar, pastor, eu ouvi falar isso assim, assim de você. Que você ouviu falar, é minha vida pública, está aí. Agora, você não vai me parar no corredor e falar, pastor, como está o seu casamento? Eu vou te dizer, não te interessa. Porque é minha vida privada. E a minha vida privada, eu dou satisfações da minha vida privada a quem dê direito, aos meus pares e à autoridade pastoral e espiritual dessa igreja. Os meus pares, os presbíteros da igreja, podem me parar em qualquer lugar e falar, como é que está seu casamento? E eu tenho que responder. Agora, a respeito do que é público, eu devo satisfação para todo mundo. O meu cristianismo não é abstrato. Eu tenho que dar satisfação do cristianismo que eu vivo. Porque se eu não dou satisfação do cristianismo que eu vivo, ninguém pode pegar o cristianismo que eu vivo, ninguém pode ver o cristianismo que eu vivo. Carisma sem caráter. 12. Em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. Aí Jesus fala, não sei quem vocês são. Em teu nome falamos em línguas estranhas. Falei, então, tão estranha que nem eu entendi. Não sei quem vocês são. Não conheço vocês, nunca conheci vocês, porque vocês não têm caráter. Vocês são lobos, devoradores. Vocês nunca fizeram a vontade do meu Pai. Então eu não sei quem vocês são. Muito carisma, pouco caráter. 13. O cristianismo é abstrato quando a gente tem um Deus de invocação e muitos outros deuses de devoção. É quando a gente invoca o Deus Criador dos céus e da terra e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas toma decisão baseada no dinheiro. Quando a gente invoca o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a gente toma decisão baseada na conveniência pessoal, no prazer imediato, naquilo que nos é mais interessante, na nossa conta de relação custo-benefício, a gente vai transgredindo, a tal ponto que eu não sei quantos de vocês viram na internet os camaradas agradecendo a grana da corrupção lá em Brasília. Deus, agradecemos aqui essa grana que chegou para nós, o pessoal entendeu. Era grana de corrupção, eles estão agradecendo a Deus, não dá para entender. Eu li o Tropa de Elite 1 e 2, o livro. E tem uma história muito interessante, de uma facção que ia tomar o morro a outra facção. A boca de fumo lá do outro e tal, ia um morro. Aí no meio da reunião que os caras estavam lá arrumando as armas e não sei o quê, um levantou e disse assim, o Espírito Santo me revelou que não é para ir hoje. Meu Deus, eu não consigo entender. Mas um é o Deus da invocação.
O outro é o Deus a quem o seu coração está devotado e em razão de quem você realmente vive. 14. Acaba em 15, viu, pessoal? Ufa. Acaba em 15. 14. O cristianismo é abstrato quando ele é praticado naquela de venha a nós tudo, ao vosso reino nada. É gente que se converte, mas com um paradigma na cabeça, que é, eu me converti, e agora que eu entreguei minha vida a Deus, Deus vai fazer um monte de coisa por mim e para mim, que antes Ele não fazia porque eu não era filho dEle. Agora que eu sou filho do rei, Ele vai me abençoar muito. É claro, as pessoas ouvem um evangelho de Deus vai fazer isso para você, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te abençoar desse jeito, Deus vai te abençoar daquela maneira, é tudo Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, e está certo, Deus faz bastante coisa pela gente mesmo. Mas Jesus Cristo é o Senhor, então Ele pode fazer tudo para mim, porque Ele é o dono de tudo. Em vez de Jesus Cristo é o Senhor, então eu devo fazer tudo para Ele, eu devo fazer tudo por Ele. Não é um cristianismo de compromisso com o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. É um cristianismo de compromisso em pedir e esperar o que comer e o que vestir e o que beber. É um cristianismo abstrato. Como disse Tiago no capítulo 2, você tem fé? Me mostra as suas obras. Você tem fé que Deus vai fazer coisas para você? Deus te abençoe, tomara que Ele faça mesmo. Mas eu quero saber o que é que você faz para Deus. Porque a fé sem obras é morta. E como disse o profeta, a fé sem obras é morta. E porque é morta não é fé, é fétida. 15. A busca da face de Deus, independentemente do acolhimento da face do outro. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. 1 de João, capítulo 4. Quem diz que ama a Deus a quem não vê, como pode dizer, é mentiroso, quando não ama seu irmão. Porque quem diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o seu irmão a quem vê, é uma grande incoerência, porque Deus está falando aqui. Uma coisa que nós talvez negligenciamos, por causa da nossa cultura individualista e privativista, é que nós buscamos a Deus assim, o Deus que está na sala do trono, é o Deus que habita em luz inacessível, e tem uns caras que buscam o Deus interior. Nós buscamos o Deus encarnado. O Deus que se fez carne. Nunca Deus está tão próximo de nós quando alguém está próximo de nós. Ou quando alguém está próximo de nós. Então, você diz que ouve a Deus, mas não ouve a sua esposa, não ouve o seu marido, não ouve os seus pais, não ouve os seus filhos. Como é que você ouve a Deus? Explica para mim como é que você ouve a Deus. Eu sou um homem bom. A tua mulher te acha um homem bom? A minha mulher, ela tem problema. Você precisa conhecer a minha mulher, pastor. Aliás, ela não acha que ninguém é um homem bom. Ninguém presta para ela, só ela. Tudo bem, vai, tua mulher tem problema. Os teus filhos te acham um homem bom? Os meus filhos ficam do lado da mãe. Tudo que a mãe fala, a mãe fez a cabeça deles. Eles também não me acham um homem bom. E o teu emprego, o teu chefe, teus amigos de trabalho? Estou meio desempregado. Esse ano eu não sei o que acontece comigo, pastor, acho que é maldição hereditária. Eu estou no 4º emprego esse ano. Tua mulher, teus filhos, os caras que trabalham contigo, os caras para quem você trabalha, ninguém te suporta, só Deus. Então tu é um cara insuportável, bicho. Teu cristianismo é abstrato.
E a senhora, por exemplo? E a senhora? Fofoqueira, intriguenta. Fica contando a vida dos outros aí com desculpa de que está pedindo oração. Vamos orar pela fulana, está com crise no casamento. Não soube? Vou te falar, viu? Você não tem amigo, não tem amiga, suas irmãs não te aguentam mais. Teu marido não vê a hora de Deus te levar para a glória e você ainda se acha uma mulher de Deus. Cristianismo abstrato. Você não ouve ninguém. Você não aprende com ninguém. Você não pede perdão para ninguém. Você não volta atrás nunca. Isso é um cristianismo abstrato. Você diz assim: eu sirvo a Deus. Tudo bem, qual foi a última coisa boa que você fez para alguém? Não, eu sirvo a Deus, não os outros. Mas explica para mim como é que você consegue servir a Deus sem servir aos outros. Não existe isso. Não tem como. Cansei de falar já. Não adianta você trazer um manjar aqui para Deus. Ele não vai comer. Leve o manjar para alguém que está com fome lá fora. Dá para mim, eu como. Mas Deus não vai comer. O cristianismo abstrato é quando a gente fala muito de Deus, mas não fala nada dos outros. A gente se relaciona muito com Deus. Coisas que eu não entendo. Buscar a face de Deus. Como é que a gente busca a face de Deus? Ser íntimo de Deus. Vou dizer uma coisa para você. Se a única pessoa para quem você confessa os seus pecados é Deus, está faltando. Se é íntimo de Deus, para quem você conta as suas tristezas? Você tem vergonha de ir no médico? Você tem vergonha de lavar roupa suja com as pessoas, perder a sua reputação? É só Deus. Deus é uma grande desculpa para você continuar trancado no seu mundo e vivendo o seu cristianismo abstrato. Enfim, foi o gabarito que eu fiz para mim. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês se enxergaram em uma das 15, pelo menos? Levanta a mão. Boa. Nas 15? Não. De manhã veio um camarada, meu amigo, falou: pastor, ainda bem que você não perguntou nas 15, porque eu... Então percebe que esse falso evangelho, esse cristianismo falso, esse cristianismo abstrato, ele não está na igreja do lado, nem no pregador da televisão. Porque o cristianismo falso, ele não é uma pessoa, nem um grupo religioso. Ele é uma ideia, ele é uma postura, ele é uma atitude, ele é um equívoco da consciência, ele é uma distorção dos afetos, ele é um cativeiro da vontade, e isso está dentro da gente. Então vamos pedir a Deus que a gente seja livre do cristianismo abstrato, e que os homens possam nos ver, e nos vendo, que eles vejam as nossas boas obras, e que vendo as nossas boas obras, que eles glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Que assim seja, amém.